Você já imaginou como era a vida daqueles que viviam sob o luxo e o poder do Império Otomano, mas sem poder nenhum? Hoje vamos explorar os segredos sombrios e pouco falados da vida dos escravos no coração desse império. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, mistérios e um lado obscuro que poucos conhecem. O Império Otomano foi um dos maiores e mais poderosos impérios da história, governando vastas terras que iam do sudeste europeu ao norte da África e à Ásia Ocidental. Mas, entre o luxo dos palácios e a glória das conquistas, havia uma realidade dura e complexa. A vida de milhares de pessoas que viviam ali. Mas não eram livres. Quem eram essas pessoas? E como era a vida delas? Diferente do que muitos imaginam, a escravidão no Império Otomano não se limitava ao trabalho forçado nas plantações, como era comum em outros lugares. A escravidão otomana era marcada por uma estrutura complexa, com funções e papéis que, em alguns casos, ofereciam uma vida bem distinta, mas ainda assim longe da liberdade. Os escravos eram capturados em regiões conquistadas ou adquiridos em mercados específicos e, muitas vezes, acabavam servindo diretamente à elite nas casas e palácios. E você sabia que alguns deles, com o tempo, poderiam até ganhar influência e poder? No Império Otomano, a vida de um escravo dependia muito do lugar onde ele servia. Aqueles levados ao palácio, por exemplo, tinham destinos bem distintos. Os homens poderiam ser treinados para serem soldados na temida guarda de elite, conhecida como os janízaros. Já as mulheres, frequentemente, eram levadas para os haréns. Dentro desses haréns, elas aprendiam danças, músicas, etiqueta e até política. Muitas acabavam exercendo enorme influência nos bastidores do palácio, ao ponto de algumas delas moldarem o destino do império através de seus filhos ou alianças. Para muitas mulheres, o harém era um mundo de luxo e disciplina, mas também um lugar cheio de intrigas. A hierarquia era rígida e apenas algumas tinham o privilégio de se aproximar do sultão ou de suas esposas. Mas será que isso significava uma vida fácil? Nada disso. Intrigas, espionagem e rivalidade faziam parte do dia a dia. E por mais intrigante que pareça, algumas dessas mulheres, que chegaram como escravas, se tornaram conselheiras de confiança e até mães de sultões, ajudando a definir os rumos do império. E os homens? Para muitos, o destino era o treinamento militar. Os janízaros eram formados principalmente por jovens cristãos capturados em batalhas, convertidos ao Islã e treinados desde cedo para serem a elite militar otomana. Com o tempo, esses soldados ganharam respeito e até certo poder. Eles serviam ao sultão diretamente e podiam ocupar cargos de alta responsabilidade. No entanto, não se engane, eles ainda estavam presos a regras rígidas, sem liberdade para escolher seus destinos. Enquanto os escravos do palácio poderiam, em alguns casos, ter uma vida de relativa influência, para aqueles que eram escravos em outras regiões, a realidade era bem diferente. Em áreas rurais ou mais afastadas dos centros de poder, a vida de um escravo podia ser exaustiva e marcada por um trabalho pesado, sem qualquer esperança de ascensão. As condições eram severas e, para muitos, não havia sequer a possibilidade de liberdade ou mudança de vida. A história da escravidão no Império Otomano nos revela um lado cheio de nuances, onde poder e servidão se misturam. Para muitos, ser escravo nesse império significava viver na linha tênue entre a opressão e o privilégio. Ainda assim, é uma história de indivíduos que lutaram para fazer algo de suas vidas, mesmo em um sistema que os via como meros instrumentos de poder. Quer saber mais sobre outras histórias escondidas nos bastidores dos grandes impérios? Deixe seu comentário e se inscreva para não perder o próximo vídeo.